Fala, empreendedores! Voltei a gravar um vídeo aqui pro canal. Não foi muito por falta de disciplina. Não, a verdade é que eu fiquei bem adoentado. Eu tive uma virose que até pensei que fosse Covid e que me derrubou por quase 10 dias. Está balançando mais do que o normal. Mas enfim, tô voltando aí. E uma coisa que eu queria deixar aqui nesse vídeo, que hoje não vai ter muita coisa, não tô viajando, não tô nem trabalhando, eu tô direito. Fiz algumas mudanças, algumas coisas, mas praticamente não trabalhei, não dei aula essa semana, foi realmente puxado. E fora a iminência de ser Covid, né? Que você fica preocupado, fica isolado das pessoas para fazer teste, esperar sair o resultado de teste, enfim. Então, realmente eu não fiz nada durante essa semana. E o que eu queria deixar claro aqui, né? Às vezes a gente foca muito na parte da empresa mesmo, a gente não liga muito para nossa saúde, porque eu acho o seguinte, pelo menos comigo acontece assim. Eu acho que o teu foco, ele é limitado. Ou seja, vamos pegar assim, por exemplo, a gente tem algumas áreas da nossa vida que são essenciais. Por exemplo, trabalho, família, espiritualidade talvez, e coisas desse tipo, né? E tem mais áreas da vida, mas enfim. O que acontece? A gente acaba que quando a gente foca no trabalho demais, às vezes a nossa família fica de lado, né? Quando a gente foca na família, o trabalho ele fica de lado. Aí quando a gente resolve cuidar da saúde, fica o trabalho e a família meio que de lado. Por quê? Pelo menos comigo acontece assim. Eu não sei com você, deixa nos comentários se com você acontece assim. Então, por exemplo, eu passei muito tempo da minha vida trabalhando como professor de educação física. E eu queria fazer a minha empresa crescer. Ou seja, eu dedicava à saúde, porque eu precisava demonstrar saúde, eu trabalhava com saúde, dedicava à saúde e dedicava ao trabalho. O que acontecia? Minha família e o lado mais espiritual da coisa ficavam mais de lado. Eu tinha pouco tempo para a família, não ligava muito, né? Então eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, não ligava muito. Quando eu comecei a empreender no marketing, eu estava endividado, enfim, e como eu tinha o histórico de fazer muita atividade física, eu parei tudo. Por que eu parei tudo? Porque mais uma vez eu tinha que me dedicar num novo trabalho, continuava trabalhando 12, 14 horas por dia, só que dessa vez, ao invés de ser dando aula, fazendo exercício de educação física, ó que louco, né? Eu passei a ficar sentado, ou seja, de quando eu parei até agora, eu engordei cerca de 22, 23 quilos. Olha que louco. Então, mais uma vez, foquei no trabalho por uns 2 anos, foquei no trabalho. Só que eu foquei tanto no trabalho que aí ficou família e a saúde, até espiritualidade de lado. Aí vamos lá, espiritualidade até que não ficou tão de lado, porque como minha mente estava fervendo para eu reparar os problemas das dívidas, eu comecei a estudar. Como eu não sou religioso, a minha espiritualidade tá é mais uma questão de universo, toda aquela onda de lei da atração. Eu prefiro ir por essa linha, né? Nada contra que é religioso, mas eu prefiro ir por essa linha. Ok, então, querendo ou não, eu estava com esse lado afiado também, de estar estudando, de estar lendo, de estar ali ganhando motivação, enfim. E agora o que aconteceu? Depois que o tempo passou, eu parei de ler, diminui muito a minha parte de espiritualidade, vamos falar assim, né? Hoje eu faço meus mantras ali, minha autossugestão, tudo aquilo que eu aprendi e que eu ensino também, compartilho, em breve compartilho aqui com vocês também. E aí o que acontece? Acabou que
eu foquei aí na família, ou seja, eu ajustei as minhas empresas para eu trabalhar pouco e ganhar muito, consegui, para eu dar foco na minha família. Só que acontece, quando eu dou foco na minha família, acontece um fenômeno assim. Por exemplo, de manhã, eu quero fazer atividade física de manhã ou de noite. Beleza. Só que o que acontece? Aí quando você preza pela família, você tem o dia inteiro de trabalho que, por mais que o trabalho seja flexível, você não pode às vezes parar. O parar para fazer atividade física demanda 2 horas, 2 ou 3 horas suas. Por quê? Porque você fala assim, ah, não, mas é 40 minutos, 50 minutos de atividade física. Mas não é. A atividade física, por exemplo, você precisa se arrumar, você precisa sair para ir fazer, você precisa fazer, você precisa tomar banho, respirar, diminuir o ritmo, e você ainda fica agitado, ou seja, não consegue imediatamente, depois da atividade física, você voltar concentrado para trabalhar ou fazer qualquer coisa. Então, querendo ou não, passam 2 horas, 2 horas e pouquinho ali, para você fazer atividade física. E fazer isso no meio do dia é complicado, pelo menos para mim, né? Então, depois do almoço é complicado para mim, né? Cada um tem seu relógio biológico aí. Então, para mim é de manhã cedo ou de noite. Só que o que acontece? Aí você vai pro lado da família, né? De manhã cedo, eu amo ver os meus filhos acordarem. Eu acordo cerca de 4h50 da manhã, 5 horas, 5h10. Mas eu amo ver meus filhos acordar. E eles acordam entre 5h30 e 6 horas da manhã, né? E aí eu quero ver eles acordar. Inclusive eu quero acordar eles. Então, aí de manhã tá descartada a atividade física pra mim. Qualquer ritual com atividade física, porque eu quero ver meus filhos acordarem. Ok. Só que eu vejo eles acordarem e, como eu tenho TDAH, que aí é um problema meu também, eu acabo, como eu tenho um lado do empreendedorismo muito forte, né, do trabalho, então hoje eu foco em fazer as minhas empresas crescerem mais sem trabalhar tanto, mas eu ainda fico pensando o tempo todo no trabalho. Então o que é que acontece? Eu tenho um lado de porque eu tenho TDAH, né? Eu tenho a situação de me sentir, de trabalhar o tempo todo e eu fico no celular o tempo todo. E aí acaba que eu não dou atenção aos meus filhos durante o dia, mesmo que eu trabalhe em casa. E como eu não dou atenção, aí mais uma vez entra o lado da família. Minha esposa reclama que eu fico pouco com os meninos. E aí, se eu vou fazer qualquer tipo de atividade física à noite, se eu for fazer à noite, eu tenho que fazer 10 horas da noite, 9 horas da noite. Por quê? Porque os meninos querem atenção de tipo 6 da tarde até 7, 8. Enfim, o que acontece? Eu acabo não conseguindo também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Que por mais que a gente queira ser excelente, eu acredito que não dá para você ser excelente em tudo. Sempre quando você pende para um lado, você começa a focar numa coisa, outras coisas elas vão ficar perdidas ou vão ficar meio que de lado. Isso acontece muito, né? E para tudo, não é só trabalho, família, espiritualidade, saúde. Não, porque, por exemplo, amigos, acontece muito quando você começa a namorar. Você começa a namorar, a tendência é que você comece a deixar os seus amigos de lado. E uma hora você pode perceber que perdeu seus amigos, né? Ou se afastou. Quando acontece isso com o dinheiro, classe social, por exemplo. Hoje eu tenho, como vocês veem aí, minha vida é um livro aberto. Hoje eu tenho uma rentabilidade que supera, sei lá, a maioria das pessoas aqui à minha volta. E isso inclui família, né, familiares e amigos, antigos amigos. E o que acontece? Você muda de tribo. Porque os hábitos das pessoas que estão numa classe social inferior são hábitos que, para tua mente ajustada a outra classe, que não é a questão de você ser melhor que os outros, ou você ter soberba. Não é. Mas, por exemplo,
Quando você ganha muito mais dinheiro do que as pessoas normais, que ganham a média, né? Medianas ali, o que acontece? Você acaba na hora de pagar uma conta. Então você sai, vai para um restaurante e a conta deu R$90. Para quem vê o dinheiro, R$90 como sendo algo pouco, por conta da sua rentabilidade, da sua vida, seu estilo de vida, é tranquilo para você. Mas quando você, por exemplo, vê que as pessoas estão brigando por centavos do seu lado, né, para pagar a conta, e eu não tô criticando isso, é uma ação normal do ser humano que tem pouco, né? Eu já tive pouco, sei como é. Então, por exemplo, a conta deu R$90, tem 5 pessoas, né? As pessoas ficam brigando ali pra ver quanto que vai dar e tal, não sei o que. Aí começa a fazer conta, mas eu não tomei cerveja, eu bebi, eu só fiz comer. Tipo, coisas que são fúteis assim, né? É fazer questão fútil pra cabeça de quem ganha mais, pra cabeça de quem tá em outra classe. Basicamente isso. Então, por exemplo, você começa a vivenciar esses lapsos aí de diferença de classe, e a coisa você começa a se sentir fora da tribo, por mais humilde que você seja, né? Por melhor pessoa que você seja, você começa a se sentir fora da tribo. E esse que é o problema, né? O nível de conversa, por exemplo, você tá numa vibe boa de prosperidade, por exemplo, né? Então se você é empreendedor, você tem uma cabeça já diferente de querer se desenvolver, principalmente se você tá na fase de crescimento. Você quer estar falando sobre negócios, você quer estar falando sobre crescimento, mentalidade, você quer estar falando sobre isso. Mas aí quando você vai conversar com seus amigos, você percebe que a maioria deles só quer continuar na mesma, não tô nem aí para crescimento, desenvolvimento. E às vezes você puxa um papo sobre desenvolvimento e as pessoas começam a lhe julgar, ou dizer que você é chato, ou que você é maluco, que você é sonhador, e você é obrigado a ficar ouvindo marmota, lamentação, piada de quem tem pouco dinheiro, sabe, coisas assim, pessoas fazendo questão de pouca coisa. Então não tem jeito, né? Pra tudo a gente vai ter que abdicar, a gente vai perder um lado, isso é normal. Então tem uma coisa que eu posso te deixar aqui claro pra você, porque eu já vivi muitas realidades diferentes, né? Então que eu já fui rico, já fui pobre, já fui saudável, já fui pro lado da família, já fiquei longe da família. Então assim, eu já tive experiências variadas sobre esse sentido, e eu posso te dar esse conselho, que você vai ter que estar preparado para isso, que eu acho que é o mais importante. Esteja preparado para sempre estar perdendo um lado, mas na medida do possível, tente equilibrar as coisas, né? Organize o seu trabalho, para você não precisar trabalhar tanto, né? Organize o tempo com a sua família, faça coisas com sua família, né? Tente, como eu faço, por exemplo, mas é inútil na maioria das vezes. Tente puxar os seus amigos junto com você. Puxar em que sentido? Tente educar, mostrar que existe um caminho, que existe uma possibilidade melhor. Tente mostrar para ele que talvez aquilo que ele está fazendo, ele pode ter muito mais, conseguir mais, né? Então sempre tente equilibrar as coisas, por mais difícil que seja. Então tá aí, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Não é um vídeo com edição, com viagem, com time-lapse, não tem nada, mas foi um vídeo mesmo pra que é coisas da minha vida, reflexões da minha vida, e que talvez possa ajudar você, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, dá o dislike também, mas deixa um comentário dizendo o que você não gostou, se você não concorda comigo. Mas é isso, beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.